Olá pessoal, meu nome é Andresa, eu sou pedagoga, especialista em educação infantil e em transtorno do espectro autista. Sou professora da rede municipal do Recife e atualmente estou trabalhando como técnica pedagógica na gerência de educação especial. Também sou uma ativista da inclusão, uma ativista da causa do autismo aqui no Recife e faço parte com muito orgulho de uma associação chamada Mães e Anjos Azuis, que é uma associação que acolhe mães, crianças e jovens com autismo. E eu creio que o que mais me qualificaria para falar sobre autismo para vocês é que eu sou mãe de autista. Eu tenho 2 filhos no espectro, um de 11 anos e uma menina de 12 anos. Eu tive a experiência do autismo moderado, que conseguiu evoluir e hoje é um autismo de alto funcionamento, que é o menino de 11 anos. E tive experiência e tenho experiência com minha filha, que é uma menina diagnosticada como Asperger, que sempre foi verbal, sempre foi Asperger, e tem comorbidades neurológicas e outras comorbidades. Então, são 2 experiências bem diferentes, né? Isso é que é bem marcante no espectro. Nunca vão existir 2 autistas iguais. Então, você não pode pegar aquele filme que você assistiu, aquele documentário que você assistiu, o filho da tua amiga, da tua vizinha, um sobrinho, e achar que todos os autistas vão ser daquele jeito. É por isso que é um espectro, né? Porque dentro desse espectro, até mesmo dentro dos níveis, dentro do nível moderado, você vai encontrar várias características que vão diferenciar uma pessoa da outra. Porque apesar do autismo, ele está ligado diretamente ao comportamento, à comunicação social, à linguagem do indivíduo, ele não define quem o indivíduo é. O autismo, ele faz parte, é uma condição com a qual aquele indivíduo vai viver, mas ele não define quem o indivíduo é. Então, daí se ressalta muito as diferenças inatas da pessoa. É uma pessoa na condição autista, é uma pessoa que está dentro do espectro. Então, ela não é só o autismo, ela é uma pessoa. E falando nisso, nas diferenças, a gente vem conversar agora sobre a importância da rotina para as pessoas autistas, né? A gente tem estudos que nos mostram o quanto a rotina ela é importante para a organização e regulação e desenvolvimento daquela pessoa, independente da idade, né? A rotina ela é importante para o autista desde muito pequenininho até os adultos. O que é que vai diferenciar aí é como é que eu vou organizar essa rotina, quais tarefas eu vou executar durante o meu dia para que aquela rotina se adeque a mim. Então, a rotina que eu fizer, a rotina diária, semanal ou mensal que eu fizer para o meu filho, provavelmente ele não vai servir para o seu filho, para o seu aluno, para o seu sobrinho, porque ele é uma pessoa diferente. Isso é assim como para todos nós. Então, desde o autista mais severo, não verbal, que tenha comprometimentos cognitivos mais acentuados, até o autista de alto funcionamento, que tenha altas habilidades, síndrome de Savant, todas essas pessoas elas vão precisar de uma rotina bem estabelecida, porque o autista ele tem muita dificuldade de lidar com o elemento surpresa, né? O comportamento, a frustração mediante as situações não previstas, elas podem desregular
essa pessoa, desorganizar essa pessoa e gerar crises. É claro que a gente não vai poder prever tudo, mas até esse elemento surpresa, ele pode encontrar um cantinho dentro da rotina. E aí agora a gente vai dar algumas dicas de como é que isso pode ser feito. Vamos começar pelas crianças, tá? A entrada visual do autista ela é muito bacana, né? Ele é muito visual. Uma vez que existe esse déficit na comunicação social e muitas vezes na linguagem oral, as imagens, elas ajudam muito, né? Tanto é que métodos utilizando imagens, eles são cientificamente comprovados, né? A sua eficácia, como o TEACH, o PECS, que são com uso de figuras, tá? Então, a agenda da criança, ela vai ser uma agenda visual. Na própria sala de aula, na escola, desde a educação infantil, né, desde a creche, é muito importante que a professora ela faça uma agenda visual num tamanho adequado, né, um tamanho grande e que não deixe muito alta, que fique na altura, em uma altura acessível para as crianças da sala e que nessa agenda ela tenha a programação do dia, do que vai acontecer naquele dia. E mais, que essa agenda não seja fixa. Não adianta você colocar, escrever tudo lá e plastificar. E isso não vai te dar a possibilidade de colocar outras coisas, né? Então, a ideia é que essa rotina ela seja construída de uma forma que você possa adicionar e retirar atividades. Por exemplo, com o velcro, né? É muito utilizado hoje em dia. Você pode utilizar o ímã também, aquelas placas de ímã, mas eu creio que o velcro ele é mais acessível e mais prático de usar. Então, essa agenda visual, ela fica na altura da criança e ela vai ter a rotina da sala de aula ou a rotina doméstica com as atividades que a criança vai fazer utilizando imagens, tá? Mesmo o autista mais severo e as crianças muito pequenas é muito importante. Então, ele vai aprender sozinho? Não. Você, professor, mãe, vai ser o facilitador para que ele entenda que aquela é a rotina diária dele, que vai haver uma sequência, que ele vai fazer as atividades ao longo do dia, né? E como é que você vai fazer isso, tá? Você vai mostrar para a criança e vai ensiná-la a usar essa agenda visual, essa rotina diária. É bacana também dizer que para os autistas mais severos e para as crianças menores, não é muito legal usar agendas assim a longo prazo, né? Colocar rotinas a longo prazo, por exemplo, uma agenda mensal, porque você vai fazer um quadro muito grande, com muitas informações, e a criança, ao invés de se organizar, a pessoa, ao invés de se organizar, ela vai se perder. Então, é importante que seja rotina diária, e quando você vê que a criança está dominando, que está conseguindo se organizar dentro daquela projeção de rotina diária, aí você vai e amplia para fazer a rotina, a agenda semanal. Então, em casa, o que você vai ter nessas figuras? Você vai ter a figura do que ela vai fazer durante o dia. Então, acordar, tomar o café da manhã, ir para a escola, eu não sei, ir para a natação. Então, essas figuras elas vão estar na sequência que vai acontecer durante o dia, de horários, tá? Inclusive, você pode colocar lá, quando é de manhã, um solzinho, uma figura do solzinho, para ela entender que são as atividades que ela vai fazer durante o dia. E colocar uma figura que possa remeter à noite, para ela entender que aquelas atividades ela vai fazer à noite, né? Ouvir uma historinha, jantar, fazer oração, enfim, eu não sei, a família que vai definir quais são as atividades que vai estar na agenda. Mas e onde eu encontro figuras? Bom, você encontra figuras, essas figuras, as sugestões para a elaboração das agendas, existe uma infinidade de sites
confiáveis e você pode encontrar na internet com muita facilidade. Não tem dificuldade nenhuma. Ah, mas eu quero fazer agora, nesse período de quarentena, como é que eu faço? Bom, você pode fazer, tem duas opções de você fazer também. Você pode utilizar recortes de revistas e livros para elaborar as imagens ou, inclusive, fotografar as ações da sua criança. Então, fotografar, tirar fotos e imprimir no seu computador, enfim, e organizar essas imagens, né, para a criança. Até vai ficar mais próximo da realidade dela. Então, você coloca a sequência, coloca o velcro e coloca as atividades lá. É importante que você leve essa criança para frente desse quadro de rotina e cada vez que ela fizer atividade, você mostrar para ela que ela fez a atividade, você dá um reforço, né? Reforça, elogia e faz ela tirar, já que é de velcro, ela vai tirar o que ela já fez e vai guardar. E daí ela vai entender que aí vem o próximo. Se ela já tirou, não está mais lá na rotina, ela já fez, ela já deu conta. Aí daí vem a próxima atividade e aí vai até o final do dia ela concluir todas as atividades, né? Que estava ali na programação. Para lidar com o elemento surpresa, é bacana você deixar um espaço dentro dessa rotina e aí você pode bolar, por exemplo, uma figura de um presente, de uma caixinha, que a gente não sabe o que é que vai ter dentro. E deixar a criança sempre pronta que de repente naquela caixinha vai acontecer uma coisa que você não estava esperando durante o dia, tá? Agora isso é com treino, né? Você não vai chegar hoje, construir, pegar o papel e construir a rotina e a sua criança já vai se interessar e se organizar de acordo com essa rotina, tá bem? Então, depois que essa agenda está pronta, a criança ela consegue se organizar melhor, inclusive se motivar para fazer as próximas tarefas. Durante o dia, quando ela vai vendo que ela foi conseguindo e você vai reforçando essa criança, cada vez que ela vai para a próxima etapa e retira e põe lá, ela vai ficar entusiasmada para concluir, para terminar tudo, né? Então, você tem que buscar reforçadores, né, para essa criança. O que é reforçador para ela, o que ela gosta, são elogios, né? O reforço social, você vai dar uma palavra, parabéns, filho, muito bem, você conseguiu, você é muito esperto, toca aqui, pode ser um toca aqui, né? Ou um doce, uma bala, enfim. Você vai escolher o reforço que você vai usar com a sua criança. A mesma coisa a professora na escola, tá? Só que dentro da perspectiva de uma educação inclusiva, aquela agenda visual ela não vai servir só para o autista. As professoras da educação infantil e até mesmo do primeiro ano, elas têm essa condição de usar a agenda visual para toda a turma, né? E o autista ele vai estar inserido naquela turma, ele vai ser mais um dos alunos daquela turma. Então, a agenda visual ela não vai ser específica para ele, ela pode ser a agenda da turma. O que é que a turma vai fazer? Essa agenda ela vai ajudar a organizar o seu aluno autista, para ele não se perder, para ele se entusiasmar, para ele se engajar na rotina do dia que você programou, mas também ela vai ajudar toda a turma. Então, uma agenda visual é uma ideia muito bacana para o professor da educação infantil e até mesmo eu creio que dá para chegar até no primeiro ano, essa agenda visual, né? Porque aí você vai estar trabalhando com o seu autista e com toda a sua turma, dentro da perspectiva da inclusão, né? Vai ser um benefício mútuo para todos. O que é que você pode fazer especificamente com o autista, tá? Você pode, a princípio, chamá-lo para acompanhar na rotina, ele pode ser o ajudante, e você pode usar o reforço social ou reforçadores específicos para aquele autista, mas é muito importante que ele se sinta parte da turma, que ele veja que aquilo que está ali não é só para ele, é para todo mundo. E
Isso vai fazer com que ele se sinta motivado e desafiado. Às vezes ele não vai conseguir fazer isso só, então você precisa estar chamando, né? Olha, vem aqui, que bacana, vem ver isso aqui, olha o que a gente já fez, o que tem pra gente fazer hoje? Vamos ver? A gente vai fazer a roda de conversa. Ah, que legal, já fizemos a roda de conversa? Tira aqui, aí tira lá a ficha da roda de conversa, já cumpriu. Muito bem, gente. Qual é a próxima coisa que a gente vai fazer depois da roda de conversa? E por aí vai, né? A professora ela vai ser livre para escolher as coisas da melhor forma possível. Quando esse autista, né, essa pessoa for crescendo e for adquirindo, se apropriando do processo de alfabetização e letramento, e se apropriando do processo de organização da sua rotina, você pode ir esvanecendo essas dicas visuais, diminuindo. Você não vai sair drasticamente assim, hoje eu uso uma figura desse tamanho. E quando for amanhã, não uso mais figura, eu só vou usar o quadro e escrever com piloto. Só vou pegar uma folhinha e colocar a rotina lá naquela folhinha, no caderno. Então, não pode ser assim, tá? Você tem que ir esvanecendo a dica visual até que essa pessoa ela esteja pronta para se organizar e entender a sua rotina apenas com a escrita. Então, como é que você faz? Se as crianças menores, os autistas mais severos, que têm um comprometimento cognitivo, você vai usar esse quadro, essa agenda visual com figuras maiores, em tamanho maior, tá? E que estejam diretamente ligadas à ação que vai acontecer. Como eu falei, recorte de revista, figuras impressas na internet, que muitas são padronizadas, você vai encontrar sites confiáveis para isso, e fotografias. Muita gente faz as rotinas com a fotografia da própria criança e dá muito certo. Então, quando essa criança vai crescendo, vai se apropriando do sistema de escrita, de alfaletramento, você pode diminuir o tamanho dessa figura e começar a colocar a palavra, a frase referente àquela ação ao lado da figura. Então, a sua agenda agora, ela vai ser um pouco menor e ela tem a palavra e tem a figura. E aí, depois de um tempo, você vai colocar a palavra maior e a figura pequenininha. Você coloca a palavra maior e a figura pequenininha. Só para depois você conseguir construir uma agenda, um quadro de rotina, apenas com as palavras e as frases. Então, você não pode fazer isso de uma hora para outra, é um processo. Às vezes, nós queremos pular as etapas, né? E isso, ao invés de ajudar a pessoa autista, faz com que ela se desorganize. E o interessante é que em muitas situações desse tipo, quando a gente quer pular as etapas, os autistas, ao invés de estacionarem o desenvolvimento, eles regridem. Então, é muito importante a gente respeitar as etapas e ir esvanecendo essa dica visual. Não tirar de uma vez, tá? Isso é muito importante. Para que essa pessoa que até agora estava desenvolvendo bem, ela estava conseguindo entender o que é que ela ia fazer durante o dia. Você não precisava usar reforçadores nem de alimentação, nem de brinquedo, bastava um reforço social. E ela já se sentia motivada a cumprir as suas tarefas, ela já conseguia se organizar dentro daquela rotina. Então, se você muda esse quadro de rotina de uma hora para outra, essa criança ela pode regredir, tá? Então, tenha esse cuidado. Eu vou mostrar para vocês o exemplo de um quadro que eu uso atualmente com meus filhos, que ele é um quadro de planejamento semanal, que eu comprei pronto e que a gente consegue escrever com piloto, piloto para quadro branco, tá? Organizado pelos dias da semana e pelos horários, e a gente consegue escrever as tarefas que
durante o dia vão acontecer. Então, daqui a pouquinho eu mostro. Eles estão utilizando atualmente esse quadro, porque ambos se encontram enquadrados no autismo de alto funcionamento, são alfabetizados e não têm comprometimento cognitivo. Então, é possível fazer desta forma, que eu vou mostrar para vocês. O interessante é que agora, com essa condição atípica para a nossa sociedade, que é a quarentena, né, o isolamento social devido à pandemia do Covid-19, então, com essa situação atípica, a gente se pergunta bastante, né? O que está acontecendo? Esses autistas, hoje a gente tem mais de 200 mães no grupo da Associação Mães e Anjos Azuis, e todo mundo recebeu esse impacto. Se o autista ele é tão direcionado, a vida do autista no dia a dia é tão direcionada à rotina para que esse autista se encontre mais organizado e possa ficar mais regulado e se desenvolver melhor, essa quebra súbita na rotina, que para todos nós foi difícil, para o autista ela foi bem mais difícil, né? Porque as crianças e os adolescentes, muitos tinham uma rotina de ir para a escola, ir para a terapia, ir para atividade esportiva, para fisioterapia. E a própria rotina, interessante o relato de algumas mães, a própria rotina de pegar o ônibus naqueles horários específicos que eles estavam habituados. E quando isso parou, de repente, essas crianças e esses jovens começaram a sentir muito. Porque ele, além de entender que naquele dia ele ia fazer aquela ação naquele horário, era o horário dele ir para a escola, ir para a clínica, ir para a parada do ônibus ou entrar no carro para fazer suas atividades, ele tinha sua agenda visual que indicava que aquelas eram as atividades que ele tinha que fazer. E agora que ele não vai fazer isso, vai fazer. Então, esse processo foi bem difícil. Então, a gente teve muita criança, muito adolescente entrando em crises sensoriais, em crises emocionais, por conta de se encontrar totalmente desregulado com a quebra da rotina. Nesse momento, o que é indicado, né? O que é que eu faço? Estabelecer uma nova rotina. Não há o que fazer além de estabelecer uma nova rotina. Não faça isso isoladamente, né? Você que está em casa como mãe, as professoras estão de recesso nesse momento. Então, você que está em casa como mãe, não é para fazer subitamente chegar com a nova rotina pronta para a sua criança. Você pode construir e substituir essas atividades junto com ela. Então, se após acordar e tomar o café da manhã era a hora de ir para a escola, agora vai ser a hora de fazer o quê? Você pode trazer as figuras para a mesa, mostrar para a criança, conversar com ela e colocar lá, que quando ela acordar agora vai fazer isso. Isso vai fazer a criança se sentir mais segura. Mesma coisa com o adolescente, você precisa de uma nova programação, já que a programação anterior ela não vai estar acontecendo. Então, o que acontece é você substituir a rotina, as atividades da rotina anterior para criar uma nova rotina. Lembrando que o autista é uma pessoa, ele tem suas preferências, seus medos, seus anseios, igual a qualquer um de nós. Então, quando você vai fazer atividades para ele, deixe ele participar dessa atividade. Ah, mas ele não fala, ele tem comprometimento cognitivo, deficiência intelectual como comorbidade. Ele é uma pessoa, ele é um ser vivo, né? Então, ele precisa ser respeitado e ser incluído e ser um agente ativo daquilo que vai fazer parte da vida dele. Não tem como você querer escolher as atividades de maneira súbita e fazer com que ele se sinta confortável. Ora, eu e você,
se formos impostos a fazer uma atividade da qual nós não gostamos, nós não escolhemos, nós não estamos com vontade de fazer, será que a gente vai se sentir bem? Será que essa atividade, por mais que ela seja bacana, a gente vai se envolver com ela? A gente vai gostar de fazer ela? A gente vai conseguir desenvolver as habilidades que a gente poderia desenvolver se a gente gostasse, se a gente quisesse, se a gente estivesse fazendo algo que a gente escolheu? Mesma coisa um autista. Não importa se ele é não verbal, se ele é mais severo, se ele for mais severo, leve as figuras, mostre para ele, pegue a mãozinha dele, ajude ele a apontar e indicar, tá? E construa junto com o autista uma nova rotina, para que essa condição de isolamento social atual, né, essa quarentena, ela possa ser vivenciada de uma forma mais leve para o autista e toda a família. Porque se esse autista ficar o dia inteiro sem ter uma previsão, uma programação de como é que vai ser esse dia, provavelmente ele vai engajar em estereotipias, provavelmente ele vai entrar em crises sensoriais com mais frequência, porque ele vai estar ocioso, tá? Então, essa programação ela é de fundamental importância. Ah, mas o quadro que eu tinha antes, ela era todo organizado, super bem elaborado, eu levei um tempão para fazer. Faça algo mais simples agora. Pega um recorte de uma revista, uma fita durex e cola lá, mas não deixa de organizar a rotina desse seu autista que está aí na sua casa com você. Da mesma forma os adultos, tá? Eu vou mostrar o quadro que a gente usa aqui em casa, que ele pode ser utilizado por adolescentes, adultos, autistas de alto funcionamento, inclusive os moderados que já são alfabetizados. Você pode utilizar, desde que não seja imposto, tá? E que o processo, as etapas, elas tenham sido respeitadas, que não tenha sido algo que um dia era uma agenda visual cheia de figuras e no dia seguinte era um planejamento só com espaço em branco para escrever. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês o quadro que a gente usa atualmente. Então, ele tem os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tem os horários, manhã, tarde e noite. Aqui em cima tem o local para eu colocar o mês, né? Então, durante, por exemplo, o mês, a programação desse quadro ela vai mudar. No mês de férias, no mês de julho, no mês de janeiro. Então, na volta às aulas, em fevereiro, esse quadro vai ter uma programação diferente. Então, foi uma maneira que nós encontramos dentro da condição atual das crianças aqui em casa, de organizar a rotina. Esse quadro também vai servir para adultos, adolescentes, autistas de alto funcionamento que trabalham e precisam organizar o seu dia a dia. E pode ser utilizado, tanto colocar um post-it em cada espaço, se for um adulto, que ele vai ter uma escrita menor, escreve no post-it e cola, como se for uma criança, um adolescente que já esteja alfabetizado e pode escrever com piloto para quadro branco. O que você pode fazer para diferenciar as atividades é mudar a cor de escrita desse piloto. Pode usar azul, vermelho e organizar melhor a rotina. Bom, é isso. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para que os autistas possam estar tendo a sua rotina, a sua condição, a sua maneira de ser respeitada e que todos nós possamos contribuir, incluir, aceitar e respeitar. É isso aí. Obrigada a todos.